Suponhamos que uma pessoa diga: sinto prazer, e suponhamos que isto não seja uma mentira, nem um equívoco, mas uma verdade. Pois bem, se é verdade, que significa? Significa que a sua mente, uma determinada inteligência, que se distingue por certas características que a delimitam em relação a todas as outras inteligências, tem neste momento um certo sentimento definido, que se denomina prazer. Sentir prazer não significa outra coisa senão ter prazer. E embora possamos sentir mais prazer ou menos prazer, e até possamos ter no momento uma ou outra espécie de prazer, todavia, na medida em que o que sentimos é prazer, que seja mais prazer ou menos prazer, que seja uma espécie de prazer ou outra, o que sentimos é uma coisa definida e determinada, absolutamente indefinível, alguma coisa que é igual em todos os vários graus e em todas as várias espécies dele que possam existir. Podemos ser capazes de dizer como esta coisa se relaciona com outras. Podemos dizer, por exemplo, que ela está na mente, que produz desejo, que está consciente dela, etc, etc. Podemos repetir, descrever como esta coisa se relaciona com outras, mas defini-la não podemos. E se algumas tentassem definir o prazer por nós como sendo qualquer outro objeto natural? Se alguém dissesse, por exemplo, que o prazer significa a sensação do vermelho e deduzisse disto que aquele prazer é uma cor, estaríamos na direita de rirmos dele e de definir das suas futuras afirmações sobre o prazer. Ora, isto seria a mesma falácia que afirmar denominei falácia naturalística. O fato de sentir prazer não significa ter a sensação do vermelho. Qualquer outra coisa não nos impede de compreender o que na realidade significa. É suficiente para nós saber que sentir prazer significa ter a sensação de prazer. E embora o prazer seja absolutamente indefinível, embora o prazer seja prazer e nenhuma outra coisa, sem embargos, não sentimos dificuldade alguma em dizer que estamos sentindo prazer. A razão é, naturalmente, que ao dizer sinto prazer, não entendo dizer que eu sou a mesma coisa que sentir. Similarmente, não é necessário ser dificuldade alguma em eu dizer que o prazer é bom, e todavia não quero dizer que prazer é a mesma coisa que bom, que prazer significa bom e que bom significa prazer. Se eu imaginasse que ao dizer estou sentindo prazer e que quisesse dizer que sou exatamente a mesma coisa que sentir prazer, não haveria eu de denominar isto uma falácia naturalística? Embora fosse a mesma falácia que denominei naturalística como referência ética, a razão disto é suficientemente óbvia. Quando uma pessoa confunde dois objetos naturais entre si, definindo um pelo outro, se, por exemplo, eu confundir a si mesmo, ele que é um objeto natural, com sentir prazer ou com prazer, que são coisas diferentes, neste caso, não há razão alguma para designar isto como falácia naturalística. Entretanto, se a pessoa confunde bom, que não é no mesmo sentido um objeto natural,
como qualquer outro objeto natural. Neste caso, a razão para denominar isto falácia naturalística, o fato de desta confusão ser feita no tocante a bom, a característica como algo de bem específico, e este equívoco específico merece o nome por ser tão comum. Quando as razões pelas quais o bom não se deve considerar um objeto natural, podemos deixar sua discussão para outro lugar. Para o momento, é suficiente observar o seguinte: mesmo que o bom fosse um objeto natural, isto não modificaria a natureza da falácia, nem diminuiria em nada a sua importância. Tudo o que cabe dizer sobre ela continua a ser perfeitamente verdadeiro, com a única diferença de que o nome que lhe dei não seria tão adequado como penso que seja. E o que me interessa não é o nome, o que me interessa é a preocupar é a falácia. Pouco importa que nome lhe demos, desde que a reconhecemos como tal quando ela nos defrontamos. Ora, é um fato que nos defrontamos com esta falácia em quase todo livro sobre ética, e todavia não é reconhecida, sendo este o motivo em razão da qual esta simplesmente perguntando se o prazer é agradável, e se a seguir tentar em experiência como cada definição sugerida, poderá tornar-se suficientemente lúcido e experiente para conhecer que, em todo caso, a sua inteligência está diante de um objeto singular, com respeito, cuja a conexão com qualquer outro objeto se pode formular uma questão diferente. Cada um compreende, na realidade, a pergunta: será isto bom? Quando alguém pensa nela, o seu estado de espírito é diferente do que seria se lhe perguntassem: será isto agradável? Ou desejado? Ou aprovado? A pergunta tem um significado diferente para ele, mesmo que talvez não reconheça sobre que aspecto é distinta. Toda vez que penso em valor intrínseco ou dizer que uma coisa deveria existir, tem diante do seu espírito o objeto singular, a propriedade singular das coisas, que designo como termo bom. Cada um está constantemente consciente desta noção, ainda que possivelmente jamais tome consciência de que é diferente de outras noções das quais também está consciente. Entretanto, para um raciocínio ético correto, é de extrema importância que cada um se torne consciente deste fato, e, tão logo a natureza do problema seja claramente compreendida, não deveria haver muita dificuldade em avançar até este ponto na análise. Por consequente, a noção bom é indefinível, e todavia, quando saiba existir apenas um escritor de ética, o professor Harry Sidgwick Wing, que tenha reconhecido com clareza e assentado este fato. Com efeito, veremos até que ponto muitos dos sistemas éticos mais considerados deixam de tirar as conclusões que seguem do reconhecimento do mencionado fato. No momento, limitei-me a mencionar um exemplo que servirá para ilustrar a significação e a importância deste princípio de que bom é indefinível, ou, como afirma o professor Sid Wink,
uma noção não analisável. Trata-se de um exemplo ao qual se reporta o próprio professor Sid Wink. Em sua nota, a passagem em que afirma que deve não é analisável. Bentham afirma Sid Wing explica que o seu princípio fundamental coloca como verdadeiro e adequado objetivo da ação humana a felicidade máxima de todos aqueles cujo o interesse está em jogo. E todavia, o seu modo de falar em outras passagens do mesmo capítulo pareceria implicar que com o termo correto quer dizer aquilo que conduz à felicidade geral. O professor Sid Wing exagera que, se combinarmos essas duas afirmações, temos o resultado absurdo de que a felicidade máxima constitui o objetivo da ação humana, ao qual conduz a felicidade geral. Pareceria-lhe tão absurdo denominar este resultado como se faz Bertin, que de princípios fundamentais de um sistema moral, que duvida de que Bertin tenha tencionado dizer isto. Todavia, o próprio professor Sid Wing afirma em outros contextos que o hedonismo psicológico não raramente é confundido com o hedonismo egoístico. Ora, essa confusão, conforme veremos ainda, repousa antes de tudo sobre aquela mesma falácia, a falácia naturalística, que está implícita nas afirmações de Bertin. Em consequência disso, o professor Sid Wink admite que esta falácia é por vezes cometida, por mais absurda que seja, e eu estou inclinado a crer que Bertin pode bem ter sido um daqueles que nele incorrem. Mill certamente a cometeu, segundo veremos. De qualquer forma, quer Bertin tenha cometido esta falácia, quer não, a sua doutrina, conforme acima dissemos, servirá como excelente ilustração desta falácia, bem como a importância da proposição contrária, isto é, que a noção de bom é indefinível. Consideramos esta doutrina. Bertin parece afirmar implicitamente, assim se expressa o professor Sid Wing, que a palavra correto refere-se ao objeto de toda a ação. Significa aquilo que conduz à felicidade geral. Considerando em si mesmo este fato, não envolve necessariamente a falácia naturalística de que vimos falando. Efetivamente, a palavra correto, right, muito comumente é atribuído à ação que leva ao atingimento daquilo que é bom, ou seja, coisas que são consideradas como meios para conseguir a ideia e não como objetivos em si mesmo. Este emprego do termo correto designa aquilo que é bom como um meio. Não importa se também é bom como objetivo. É realmente um emprego ao qual limitarei a palavra. Se Bertin tivesse empregado o termo correto nesta acepção, poderei ser perfeitamente natural e coerente para ele definir correto como aquilo que conduz à felicidade geral, desde que nota-se bem esta condição. Já tivemos demonstrado ou estabelecido com um axioma que a felicidade geral é o bem, ou o que é equivalente, que somente a felicidade geral é boa. Com efeito,
No caso em que já tivesse definido o bem como sendo a felicidade geral, uma posição perfeitamente compagível, como já vimos, com a afirmação de que bom é indefinível e, desde que correto, devesse ser definido como aquilo que conduz ao bem. Na realidade, significa o que conduz à felicidade geral. Entretanto, este caminho é evadir-se da acusação de ter cometido a falácia naturalística. Foi fechada pelo próprio Bentham, pois o seu princípio fundamental é, conforme vimos, que a felicidade máxima que todos os interessados constitui o objetivo verdadeiro e adequando a ação humana. Por isso implica o termo correto, right, ao fim ou objetivo como tal, e não somente aos meios que conduz a ele. Ora, sendo assim, correto já não podia ser definido como aquilo que conduz à felicidade geral, sem aplicar a falácia naturalística. Com efeito, agora é evidente de que a definição de correto como sendo aquilo que conduz à felicidade geral pode por ele usada para provar o princípio fundamental de que a felicidade geral constitui o verdadeiro objetivo, ao invés de ser ela mesma derivada deste princípio. Se por definição correto significa aquilo que conduz à felicidade geral, neste caso é óbvio que a felicidade geral constitui o objetivo verdadeiro. Não é necessário agora, primeiro, demonstrar ou afirmar que a felicidade geral é o objeto verdadeiro, antes que o correto seja definido como sendo aquilo que conduz à felicidade geral. Um procedimento perfeitamente válido. Ao contrário, porém, a definição de correto, sendo aquilo que conduz à felicidade geral, demonstra que a felicidade geral é o objetivo verdadeiro. Um procedimento absolutamente inválido, visto que neste caso a afirmação de que a felicidade geral constitui o verdadeiro objetivo da ação humana não é em absoluto um princípio ético, mas, conforme vimos, uma proposição sobre o significado das palavras, ou então uma proposição acerca da natureza da felicidade geral, e não acerca do fato de que a felicidade geral ser ou não correta ou boa. Todavia, não desejaríamos que fosse mal interpretado a importância que atribuímos a esta falácia. A descoberta desta falácia não contradiz a tese de Bertin de que a felicidade máxima constitui o fim adequado da ação humana, se isto for entendido como uma proposição ética, como o autor de indubitavelmente entendeu. O mencionado princípio pode ser verdadeiro, não obstante isso, sendo que nos capítulos subsequentes examinaremos concretamente se é ou não. É possível que Bertin o tivesse mantido, como acontece com o professor Sidney, mesmo que a falácia lhe tivesse sido mostrada. O que sustenta é que a razão que Bertin aduz para a sua proposição ética são falaciosas, na medida em que consiste em uma definição de conceito de correto. O que me parece é que Bertin não percebeu que as razões por ele aduzidas eram falaciosas. Parece-me outrossim que, se houvesse percebido o fato, teria ido à procura de outra razão para justificar seu utilitarismo. Mantenho igualmente que, se Bertin houvesse ido à procura de outra razão, é possível que não encontrasse nenhuma que o satisfazesse,
Neste caso, teria ele modificado todo o seu sistema, uma consequência da mais alta importância. Sem dúvida, é também possível que tivesse acreditado que outra razão seria satisfatória, e neste caso, o seu sistema ético teria permanecido de pé nos seus resultados mais essenciais. Todavia, mesmo nesta última hipótese, o fato de ele empregando a falácia constituiria uma objeção séria à sua qualificação de filosofia ética. Com efeito, compete à ética, insisto sobre o fato, não somente obter resultados verdadeiros, mas também encontrar razões válidas que o justifiquem e fundamentem. O objetivo direto da ética é o reconhecimento e não a prática, e todo aquele que emprega a falácia naturalística certamente não cumpre a sua missão primordial, por mais recorrente que sejam seus princípios de ordem prática. Minha objeção ao naturalismo são, por consequente, em primeiro lugar, que não apresentem razão alguma, muito menos razões válidas, para nenhum princípio ético. Já sobre este prisma, o naturalismo deixa de atender às exigências da ética como investigação científica. Em segundo lugar, mantenho que, embora que não apresente as razões de nenhum princípio ético constituído as causas da aceitação de princípios falsos, enganam os espíritos levando-os a aceitar princípios éticos que são falsos. E sobre esses princípios, o sistema contrário a todos os objetivos da ética. É fácil contestar que, se começássemos definindo a boa conduta como sendo aquele que conduz à felicidade geral, neste caso, sabendo que a conduta correta é universalmente considerada como sendo o que conduz ao bem, facilmente chegaríamos ao resultado de que o bem é a felicidade geral. Ao contrário, se uma vez reconhecemos que devemos começar a nossa ética sem uma definição, estaríamos muito mais aparelhados e aptos a precaver-nos e examinar atentamente antes de adotar qualquer princípio ético. E quanto mais nos precavemos e examinamos as coisas com atenção, tanto menos será a probabilidade de adotarmos um princípio falso. A isso poderá alguém retrucar. Pois bem, assim sendo, tomaremos a máxima cautela antes de assentarmos a nossa definição, e por consequente, teremos o máximo de probabilidade de acertar. Procurei mostrar que tal não aconteça. Se começarmos com a convicção de que é possível encontrar uma definição para o conceito de bom, partimos da convicção de que bom não pode significar outra coisa senão uma propriedade das coisas, e o nosso último interesse será descobrir qual seja esta propriedade. Ao contrário, se reconhecermos que, no que concerne à significação de bom, todo e qualquer coisa pode ser boa, partiremos já deste início e com um espírito muito mais aberto. Além disso, abstraia-se do fato de que, quando acreditamos possuir uma definição, não podemos definir logicamente os nossos princípios éticos a qualquer maneira. Estaremos muito menos aptos a defini-los bem, mesmo que de forma ilógica. Com efeito, começamos com a convicção de que bom deve significar isto ou aquilo, e, consequentemente, estaremos inclinados ou a interpretar mal os argumentos dos nossos oponentes ou a cortar-lhes a palavra como esta resposta.
Isto não é a questão que se possa discutir, pois o próprio sentido da palavra resolve o problema. A ninguém é lícito pensar de outra forma, a não ser que esteja correndo em confusão. Por consequente, a nossa primeira conclusão no que concerne o objeto da ética é que existe um objeto de pensamento, ideia que é simples, indefinível, não suscetível de análise, com referência ao qual deve ser definido o objeto da ética. Que nome daremos a este objeto singular e indiferente, desde que reconheçamos claramente o que é e o fato de que difere de outros objetos? O termo que comumente são considerados como sendo os sinais de julgamento ético refere-se todos a esses objetos simples, indefinível e não suscetível de análise. Ainda mais, constituem expressões de julgamento ético somente em virtude do fato de que a ele se referirem. Os juízos de ordem ética podem referir-se ao mencionado objeto simples e indefinível de duas maneiras distintas, que é muito importante distinguir. Se quisermos possuir uma definição completa do âmbito dos julgamentos éticos, antes de demonstrar que existe uma noção indefinível das noções éticas, afirmei que é necessário a ética enumerar todos os verdadeiros julgamentos universais, afirmando que este ou aquela coisa é boa, onde quer que ocorra. Entretanto, se bem que todos esses julgamentos se referirem àquela noção singular que denominei bom, nem todos se referem a ela da mesma forma. Podem eles ou afirmar que esteja a propriedade singular sempre inere à coisa que questão, ou podem afirmar somente que a coisa em questão constitui uma causa ou condição necessária para a existência de outras coisas, às quais estas propriedades singular inerem. A natureza dessas duas espécies de julgamentos éticos universais é extremamente diferente, sendo uma grande parte das dificuldades que se constituem entre geralmente na investigação ética é definida ao fato de que não se costuma diferenciá-las claramente. A diferença existe entre elas foi na realidade expressa na linguagem ordinária pelo contraste entre os termos bom como meio e bom em si mesmo, valor como meio, valor intrínseco. Entretanto, tais expressões somente se aplicam a adequadas e corretamente nos exemplos mais evidentes. Isto parece dever-se ao fato de que a distinção entre as concepções que designam não tem constituído objetivo específico da investigação. Ora, esta distinção pode ser brevemente explanada como segue. 16. Toda vez que julguemos que uma coisa é boa no sentido de meio, está nos emitindo um julgamento com respeito às suas relações casuais. Julgamos que terá uma determinada espécie de efeito, e também que o referido efeito será bom em si mesmo. Contudo, encontrar julgamento casual que seja universalmente verdadeiro constitui matéria extremamente difícil. A data
tardia em que a maioria das ciências físicas se tornarão ciências exatas, e o número relativamente pequeno das leis que as ciências conseguirão estabelecer, mesmo hoje em dia, constitui prova suficiente desta dificuldade. Portanto, o que concerne a quais sejam os objetos mais frequentes dos julgamentos éticos, isto é, as ações e patentes que não podemos estar satisfeitos com o fato de que algumas das nossos julgamentos universais causem sejam verdadeiros, mesmo no sentido em que o são as leis científicas, não podemos nem sequer descobrir leis hipotéticas, do sentido de exatamente esta ação produzirá sempre, nesta determinada circunstância, exatamente este ou aquele efeito. Para um julgamento ético correto, em relação aos efeitos de certas ações, exigimos mais do que isto sobre dois aspectos. Exigimos saber que uma determinada ação produzirá um efeito em quaisquer circunstâncias que venham a ocorrer. Ora, isto é certamente impossível. É certo que em circunstâncias diferentes, a mesma ação poderá produzir efeitos que são nitidamente diferentes sobre todos os pontos de vista, das quais depende o valor dos efeitos. Consequentemente, jamais podemos estar autorizados a fazer mais do que uma generalização, ou seja, a formular uma proposição deste teor. Esta resultado geralmente segue esta espécie de ação, e mesmo esta generalização somente será verdadeira se forem realmente idênticos às circunstâncias nas quais a ação ocorre. Na realidade, isto acontece em grande parte dentro de qualquer ideia e estado particular da sociedade. Quando, porém, consideramos outra idade, em muitos casos, nada mais importante as circunstâncias normais de uma determinada espécie de ação serão de tal modo diferentes, que a generalização que é verdadeira para um não será verdadeira para outro. Por consequente, com respeito aos julgamentos éticos que afirmam que uma certa espécie de ação é boa como meio para atingir um certo tipo de efeito, nenhum deles será universalmente verdadeiro, e muitos, embora sejam geralmente verdadeiros em um determinado período, serão geralmente falsos em outro. Entretanto, exigirá saber não somente que um bom efeito será produzido, mas que, dentre todos os eventos subsequentes afetados pela ação em pauta, o salto do que é bom será maior do que se houvesse sido executado qualquer outra possível ação. Em outros termos, julgar que uma ação é realmente um meio para que o bom equivala a julgar não somente que geralmente faz algo bem, mas que realmente produz o máximo bem que as circunstâncias admitem. Sobre esse aspecto, os julgamentos éticos acerca dos efeitos das ações envolvendo uma dificuldade e uma complexidade muito maior do que as envolvidas no estabelecimento de leis científicas. No caso deste último, precisamente, todos tão somente considerado um único efeito, ao passo que, no caso das primeiras, é essencial considerar não somente este, senão todos os efeitos deste efeito, e assim por diante, até onde a nossa vista possa alcançar no futuro, pois é evidente que a nossa vista nunca poderá enxergar tão longe que possa estar certo de que alguma ação possa produzir os melhores efeitos possíveis. Devemos dar-nos por satisfeitos se o maior saldo possível de bem parecer ser
produzido dentro de um período limitado. Todavia, é importante notar que a série completa de efeitos dentro de um período consideravelmente longo é realmente tomada em consideração aos nossos julgamentos comuns de que uma ação é boa como meio e que, por consequente, em esta complexidade adicional, que faz com que seja muito mais difícil estabelecer generalizações da ordem ética do que estabelecer leis científicas. É uma que está envolvida nas discussões éticas atuais e reveste importância para a prática. As regras mais comuns da conduta envolvem considerações tais como o balanço da má saúde futura em concepção de ganhos imediatos. E mesmo que jamais sejamos capazes de saber com certeza como assegurar a maior soma total possível de bens, pelo menos procuremos assegurar a nós mesmos que os prováveis males futuros não serão maiores do que o bem imediato. Existem, por consequência, julgamentos que afirmam que certos tipos de coisas têm bons efeitos, e tais julgamentos, pelas razões já indicadas, têm as seguintes importantes características. Primeiro, não apresentam probabilidade de serem verdadeiros se afirmarmos que tipo de coisa em questão sempre tem bons efeitos. E, segundo, mesmo que afirmemos que geralmente as coisas têm bons efeitos, muitos deles somente serão verdadeiros em relação a certos períodos da história do mundo. Por outro lado, existem julgamentos que afirmam que certos tipos de coisas são boas em si mesmas. Estes diferem dos últimos pelo fato de que, se forem verdadeiros, são no todo eles universalmente. Em consequência, é extremamente importante distinguir estas duas espécies de julgamentos possíveis. Ambos podem ser expressos na mesma linguagem. Em ambos os casos, costumamos dizer que esta ou aquela coisa é boa. Todavia, em um caso, o termo bom significa bom como meio, ou seja, que a coisa constitui um meio para o atingimento de bom que é bom, isto é, terá bons efeitos, ao passo que no outro caso significa bom como objetivo. Estaremos julgando que a coisa em si mesma tem a propriedade de que no primeiro caso afirmamos apenas pertencer ao caber aos seus efeitos. É evidente que estamos face à afirmação muito diferente que se possa fazer a respeito de uma coisa. É evidente também que podemos fazer uma das suas afirmações ou as duas, e que podemos fazê-la ambas de maneira verdadeira ou falsa, e que possamos fazê-las acerca de qualquer coisa. É certo também que, a menos que tenha clareza sobre qual das duas afirmações tencionamos fazer, teremos muito pouca probabilidade de decidir corretamente se a nossa asserção é verdadeira ou falsa. É precisamente esta clareza que a significação da questão coloca que até hoje tem faltado quase inteiramente na investigação ética. A ética sempre se tem interessado prevalentemente pela investigação de uma classe limitada de ação. Quanto a esta, podemos perguntar duas coisas: até que ponto são boas em si mesmas e até que ponto tendem geralmente a produzir bons resultados. E os argumentos aduzidos na decisão ética têm sempre sido as duas classes, ou seja, são tais que provariam que a conduta em questão é boa em si mesma
e tais que demonstrariam que é boa como meio. Ora, justamente esses dois fatos fundamentais geralmente têm escapado à observação dos filósofos éticos, a saber, que essas duas são as únicas questões que uma discussão ética deve resolver, e que resolver uma dessas duas questões não é a mesma coisa que resolver a outra. As questões éticas são geralmente formuladas de uma forma ambígua. Pergunta-se: qual é o dever de uma pessoa nesta circunstância? É correto agir desta forma? Ou que devemos visar segurar? Ora, todas essas perguntas são passíveis de ulterior análise, sendo que uma resposta correta a qualquer uma delas envolve tanto julgamento acerca do que é bom em si mesmo, como julgamentos casuais. Isto é afirmado implicitamente, mesmo por aqueles que sustentam que, tendo um julgamento direto, imediato, sobre direitos e deveres absolutos, tal julgamento só pode significar que o curso das ações em pauta é a melhor coisa que se possa fazer, que, assim agindo, todo bem que possa ser assegurado terá sido de fato assegurado. Ora, não nos interessa a questão se tal julgamento jamais será verdadeiro. A questão é esta: que implica o julgamento, se for verdadeiro? E a única resposta possível é que, pouco importa se é verdadeiro ou falso, implica tanto uma proposição quanto ao grau de bondade ou excelência da ação em pauta, em comparação com outras coisas, como uma série de proposições casuais. Com efeito, não se pode negar que a ação terá consequências, e nega que as consequências são a ação de importância, equivale a emitir um julgamento acerca de seu valor intrínseco em comparação com a própria ação. Ao afirmarmos que a ação é a melhor coisa que possamos fazer, afirmamos ela, juntamente com suas consequências, apresentar maior soma de valor intrínseco do que qualquer alternativa possível. E esta condição pode verificar-se por um dos três casos a seguir enumerados. A. Se a proposição, se a própria ação tiver um valor intrínseco superior a qualquer outra alternativa, ao passo que tanto as suas consequências como as das alternativas são absolutamente destituídas, tanto de mérito intrínseco como de demérito intrínseco, ou B. Se, embora as suas consequências sejam intrinsecamente mais, a soma dos valor intrínseco são maior do que a soma que seria produzido por qualquer das alternativas, ou C. Se, sendo as suas consequências intrínsecas boas, o grau de valor que lhe cabe for maior do que a de qualquer série de alternativa. Em resumo, afirma que uma certa linha de conduta é, em certo momento, absolutamente correto ou obrigatório, equivale, obviamente, a afirmar que existirá no mundo mais bem ou menos mal se esta linha de conduta for seguida de que se não for. Ora, isto implica um julgamento acerca do valor tanto das suas próprias consequências como das de qualquer alternativa possível. E a afirmação de que uma ação terá esta ou aquela consequência envolve uma série de julgamentos casuais. De maneira análoga, ao respondermos à questão que é que devemos visar ao assegurarmos, formulemos implicitamente juízos casuais, porém de uma forma algo diversa. Estamos sujeitos a esquecer, pelo fato de ser tão óbvio, que tal pergunta jamais pode ser respondida corretamente, a não ser mencionados algo que possa ser assegurado.
Nem tudo pode ser assegurado, e, mesmo que julguemos que nada daquilo que não possa ser obtido seria de valor igual àquilo que pode, a possibilidade deste último, bem como seu valor, é essencial para o fato de ser um fim, um objetivo adequado da ação. Em consequência, nem os nossos julgamentos sobre a ação devem executar, nem mesmo os nossos julgamentos quanto aos objetivos que devem produzir, constituem meros julgamentos acerca do valor intrínseco. No que concerne aos primeiros, uma ação que é absolutamente obrigatória pode não ter nenhum valor intrínseco. Dizer que uma ação é virtude pode significar simplesmente que causa os melhores efeitos possíveis. Com respeito às últimas, neste resultado, melhores possíveis que justifiquem a nossa ação, podem, em todo caso, ter apenas tanto valor intrínseco quanto as leis da natureza que permitem assegurar. Podemos, por sua vez, também eles não ter valor intrínseco algum, podendo ser apenas um meio para se atingir em um futuro longínquo algo que tem valor, algo que tem tal valor. Por consequente, toda vez que perguntamos que devemos fazer ou que devemos procurar ser, estamos formulando questões que envolvem uma resposta correta a duas outras perguntas, completamente diferentes, especificadamente uma da outra. Devemos saber tanto em que grau de valor intrínseco tem coisas diferentes, como de que maneira se pode obter essas coisas diferentes. Ora, a grande maioria das questões discutidas na ética, na realidade, todas as questões práticas, envolvem estes duplos conhecimentos e, no entanto, tem sido discutido sem distinguir claramente as duas questões envolvidas. Grande parte das profundas divergências reinantes na ética devem ser atribuídas a esse defeito de análise. Usando-se concepções que envolvem tanto a ideia do valor intrínseco como da relação casual, como se somente envolvesse a do fato intrínseco, acontece que se tornasse mais ou menos universais dois erros. Ou se supõe que não tem valor intrínseco nada que não seja possível, ou se supõe que aquilo que é necessário deve ter valor intrínseco. Daí que não foi tratado adequadamente a questão de primordial interesse para, para a ética, ou seja, a determinação do que tem questão de primordial interesse para a ética, ou seja, a determinação do que tem valor intrínseco e em que grau. Por outra parte, também se tem negligenciado uma discussão fundamental e sólida sobre os meios, devido a uma obscura percepção de que tal discussão seria absolutamente irrelevante para o problema dos valores intrínsecos. Entretanto, como quer que seja, é por mais que algum leitor possa estar firmemente convencido de que algum dos sistemas contraditórios que ocupam a arena tenham dado uma resposta correta aos problemas de saber o que possui valor intrínseco, ou a questão sobre o que devemos fazer, ou a ambos os problemas, no mínimo se deverá admitir que as questões, o que é melhor em si mesmo e o que produzirá os melhores efeitos possíveis, são profundamente distintas. Deve-se admitir que ambas pertencem a objetos da ética, da mesma forma como é imperioso reconhecer que, quanto mais nitidamente se distinguirem questões diversas, tanto maior teremos de encontrar uma resposta correta para ambos os problemas.
18. Resta ainda um ponto que não deve ser omitido ao tentarmos uma destas descrições completas do tipo de questão que cabe à ética responder. A divisão principal desta questão é dupla, segundo cabe a dizer. Quais são as coisas que são boas em si mesmas e como que outras coisas estão ultimamente relacionadas com efeitos? O primeiro desses problemas, o qual é a questão ética primordial, e é pressuposto pelo segundo, incluindo uma comparação correta entre as várias coisas que possuem valores intrínsecos. Se é que destas existem muitas, com respeito ao grau de valor que possuem, tal comparação envolve uma dificuldade de princípio, a qual muitos contribuem para a confusão entre o valor intrínseco e o simples, bondade como um meio. Já se salienta que uma das diferenças existentes entre um julgamento que afirma que uma coisa é boa em si mesma e um julgamento que afirma que é um meio para o bem consiste no fato de que o primeiro, se for verdadeiro, como respeito a um exemplo de coisas em questão, é necessariamente verdadeiro em relação a todos, ao passo que uma coisa que tem bons efeitos em algumas circunstâncias pode ter efeitos maus em circunstâncias diferentes. Certamente é verdade que todos os julgamentos acerca do valor intrínseco são nestes sentidos universais, porém o princípio que agora enunciarei pode facilmente dar a impressão de que não sejam tais, mas sim semelhantes aos julgamentos sobre os meios no fato de serem apenas gerais. Existe um grande número de coisas diferentes, cada uma das quais tem um valor intrínseco existente também muitíssimas que são positivamente mais. E existe uma classe ainda mais de coisas que se apresentam indiferentes. Entretanto, uma coisa que pertence a qualquer uma das três classes pode ocorrer como parte de um todo, ao qual inclui entre suas demais partes outras coisas pertencentes tanto à mesma como às outras duas classes, e esses todos, ao conjunto como tais, também podem ter valor intrínseco. O paradoxo para o qual é necessário chamar a atenção é que o valor de um tal todo não tem proporção regular com a soma dos valores de suas partes. É certo de uma outra coisa boa pode existir em uma tal relação para com uma outra coisa boa, que o valor de todas assim formam seja imensamente maior que a soma dos valores de suas coisas boas. É certo que o todo formado de uma coisa boa e de uma coisa indiferente pode ter um valor imensamente maior do que o valor possuído pela própria coisa boa. É certo que duas coisas mais, ou uma coisa má e uma indiferente, podem constituir um todo muito pior do que a soma de maldades contidas nas suas partes. E parece coisa diferente, também, podem ser os únicos constituintes de um todo e tem grande valor, positivo ou negativo. Se a adição de uma coisa má a um todo pode aumentar o valor positivo do todo, e se a adição de uma coisa má a outra má pode produzir um todo que tenha valor positivo, isto é mais duvidoso. Todavia, isto é no mínimo possível, e esta possibilidade deve ser levada em consideração, mas nós investigações éticas. Como quer que resolvemos questões de ordem
particular. O princípio como tal é claro. Se não se deve supor que o valor de um todo seja o mesmo que a soma dos valores das suas partes. Um único exemplo será suficiente para ilustrar o tipo de relação aqui existente. Parece ser verdadeiro que estar consciente de um objeto belo constitui uma coisa de grande valor intrínseco, ao passo que o mesmo objeto, se ninguém tiver consciência dele, tem certamente valor pouco comparado, e via de regra se considera que não tem valor algum. Ora, a consciência de um objeto belo constitui indubitavelmente um todo de certo tipo, no qual podemos distinguir como parte do objeto de uma parte, e esta consiste em outra. Ora, este último fato ocorre como parte de um todo diferente. Toda vez que estivermos conscientes de que alguma coisa e parece que alguma desses todos, o conjunto tem, em todo caso, muito pouco valor. Podemos ser até indiferentes ou possivelmente maus. Entretanto, não podemos sempre atribuir a exiguidade do seu valor a algum demérito positivo no objeto de os diferentes da consciência e sua beleza. O objeto em si mesmo pode aproximar-se o mais possível da neutralidade absoluta. Por consequente, uma vez que a mera consciência nem sempre confere grande valor ao todo, que qual for parte, mesmo que o seu objeto possa não ter grande demérito, não podemos atribuir a grande superioridade da consciência de uma coisa bela em relação própria, coisas belas, a mera adição de valor da consciência ao valor das coisas belas. Qualquer que possa ser o valor intrínseco da consciência, não confere ela ao todo de que constitui parte, um valor proporcional à soma do seu valor e do seu objeto. Se assim é, temos aqui um exemplo de um todo que possui um valor intrínseco diferente da soma dos valores das suas partes, que na realidade assim seja ou não. Este exemplo ilustra o que se quer dizer com tal diferença. 19. Existe, por consequência, todo um conjunto que possui a propriedade de que o seu valor é diferente da soma dos valores das suas partes. E esta relação que subsistém entre tais partes e o todo que integram até agora não foram distintamente reconhecidas nem receberão denominação adequada. Dois pontos são dignos de especial atenção. É evidente que a existência de tais partes constitui uma condição necessária para a existência daquele que é constituído pelo todo. E, exatamente, a mesma linguagem expressará também a relação existente entre o meio e a coisa boa que constitui seu efeito. E, todavia, existe uma diferença muito importante entre os dois casos. Diferença constituída pelo fato de que a parte, ao contrário do meio, é uma parte da coisa boa para jurar existência, e sua existência constitui uma condição necessária. A necessidade pela qual, se o bem em questão existe, o meio para obter deve existir, e meramente uma necessidade natural ou casual. Se as leis da natureza fossem diferentes, poderia existir exatamente o mesmo bem, embora o que agora é uma condição necessária da sua existência não existisse. A existência do meio não tem valor intrínseco algum e a sua aniquilação deixaria inteiramente inato o valor
daquilo que agora é necessário para segurá-lo. Ao contrário, no caso de uma parte de um todo, do tipo de estado considerado, não acontece a mesma coisa. Neste caso, o bem em questão não pode existir, a menos que a parte também exista. A necessidade de ligar os dois é totalmente independente da lei natural. O que se afirma tem valor intrínseco e existe do todo, e a existência do todo inclui a existência da sua parte. Suponhamos que a parte seja eliminada. Neste caso, o que permanece não é mais do que afirma ter valor intrínseco. Ao contrário, se supusermos que uma meia é eliminada, o que permanece é precisamente o que foi afirmado ter valor intrínseco. E todavia, a própria existência da parte pode, em si mesma, não possuir mais valor intrínseco do que o valor do meio. E esse fato que constitui o paradoxo das relações que estão discutindo. Acabemos de dizer que o que tem mais valor intrínseco é a existência do todo, e que isto inclui a existência da parte. Daqui parecerá natural deduzir que a existência da parte possui valor intrínseco. Entretanto, esta dedução seria tão falsa como se concluíssemos que, pelo fato de o número de suas pedras ser 2, cada uma das pedras também é 2. A parte de um todo valioso conserva exatamente o mesmo valor, tanto sendo uma parte daquele todo como não sendo. Se tem valor em outras circunstâncias, o seu valor não será maior quanto for parte de um todo, muito mais valioso. E se não tinha nenhum valor por si mesmo, continuará a não ter valor algum, por maior que seja o valor de todos a qualquer constituir atualmente parte. Consequentemente, não temos o direito de afirmar que uma é mais coisa é intrinsecamente boa em certas circunstâncias, e em outras circunstâncias não é. Contudo, sim, o direito de afirmar que um meio, por vez, produz bons resultados, por vez não os produz. E, todavia, temos o pleno direito de afirmar que é bom, mas é desejável que uma coisa exista em certas circunstâncias do que em outras. Isto é, quando outras coisas existirem em tais relações para com ela, que formam um todo valioso, estas coisas não têm maior valor intrínseco nesta condição do que em outras. Estas coisas nem sequer será necessariamente um meio para a existência de coisas possuidoras de maior valor intrínseco. Todavia, será como meio uma condição necessária para a existência daquilo que tem maior valor intrínseco, embora, ao contrário de um meio, ela mesma forme partes desse todo existente e mais valioso. 20. Afirmei que a relação especial existente entre a parte e o todo, relação que venho tentando definir, não recebeu mais designação específica, e todavia será útil que a tivesse. Existe uma designação que lhe poderia ser adequada, caso pudesse ser separado ao seu uso atual e infeliz. Os filósofos, especialmente os que professam ter-se agrademente beneficiado de Hegel, ultimamente têm feito muito uso dos termos todos orgânicos, unidade orgânica, relação orgânica. A relação pela qual esse termo bem poderia ser apropriado para o emprego
acima sugerido está no fato que a relação peculiar das partes como um todo. Relação que acima definimos constitui uma das propriedades que distinguem os todos ou conjuntos das quais são atualmente aplicados com a maior frequência, e a razão pela qual é desejável que tais termos sejam separados dos seus presentes empregos é o fato de que, conforme são atualmente utilizados, não possuem um sentido distinto, senão que, pelo contrário, implicam e difundem erros de confusão. Ao dizer-se que uma coisa constitui um todo orgânico, em geral se afirma implicitamente que as partes do referido todos se relacionam umas às outras e como um todo, da mesma forma como os meios se relacionam com o objetivo ou fim. Implicitamente, tal afirmação faz também supor que as partes têm uma propriedade para que se possam descrever. Uma proposição deste tipo não tem significação ou sentido para o todo. Finalmente, tal todo é também tratado como se tivesse a propriedade da qual precisamente estou propondo reservar estritamente a designação. Contudo, os que empregam o termo geralmente não apresentam indicações algumas sobre o modo comum. Ao seu entender, essas três propriedades se relacionam entre si. Via de regra, parecem supor-se que são idênticas. No mínimo, supõe-se que estão necessariamente e indissoluvelmente ligadas umas à outra. Que há três propriedades não são idênticas. Já procurei demonstrá-los. Com efeito, supor a sua identidade que equivaleria à negligência as diferenças que apontam no parágrafo anterior. O emprego usual bem poderia ser abordado, simplesmente porque estimula a inobservância dessa distinção. Entretanto, há uma razão ainda mais cogente para abordar o referido. É o fato de que, longe de estarem os três mencionados propriedades necessariamente vinculadas entre si, a segunda é uma propriedade que não pode caber a coisa alguma, por ser um conceito contraditório, ao passo que o primeiro, se insistirmos ao seu sentido mais importante, se aplica a muitas coisas, a muitos casos, às quais não temos motivo algum para pensar que a terceira também se aplica, sendo que, além disso, a terceira certamente se aplica a muitas coisas às quais a primeira não se aplica. 21. Essas relações entre as três propriedades que acabamos de distinguir podem ser ilustradas recorrendo a um todo do tipo daquele, do qual foi derivado o termo orgânico, ou seja, o corpo humano. Um todo que constitui um organismo na acepção científica da palavra. Existe entre muitas partes do nosso corpo, embora não entre todas elas, uma relação que se nos tem tornado familiar através da fábula sobre os estômagos e os membros fabular atribuída a Mênio Agripa. Podemos encontrar no estômago das partes tais que a existência contínua de uma delas constitui uma condição necessária para a existência contínua da outra, sendo que a existência contínua desta última
constitui uma condição necessária para a existência da primeira. Isto equivale, nem mais nem menos, a dizer que o corpo temos exemplos de duas coisas, ambas durante algum tempo, coisas que apresentam relação de dependência casual mútua uma à outra, uma relação de reciprocidade. Frequentemente, não se tenciona afirmar mais do que isto ao dizer que as partes do corpo formam uma unidade orgânica, ou afirma-se que se relacionam uma com a outra com os meios e fins. Certamente, estamos aqui perante uma característica notável dos seres viventes. Todavia, seremos extremamente precipitados de afirmarmos que esta relação de dependência casual recíproca só se encontra nos seres viventes e, por consequente, seria suficiente para definir a sua peculiaridade. É óbvio que uma de duas coisas que apresentam esta relação de dependência mútua pode ocorrer que nenhuma delas tenha valor intrínseco, assim como pode acontecer que uma o tenha e a outra não. Tais coisas não constituem necessariamente fins, uma relação à outra, e isto em sentido algum, a não ser aquela em que o termo fim signifique efeito. Além disso, é patente que nesta acepção o todo não pode ser fim em relação a qualquer uma das suas partes. Tendemos a falar de o todo em contraposição a uma das suas partes, quando na realidade entendemos apenas o resto das suas partes. Falando-se em sentido rigoroso, porém, o todo deve englobar todas as suas partes, sendo que nenhuma das partes pode constituir causa do todo, visto que poder ser causa de si mesmo. Evidencia-se, portanto, que uma relação mútua dependência casual nada implica com respeito ao valor de qualquer uma das coisas que se caracteriza por tal relação, sendo igualmente óbvio que, mesmo que ocorra o caso de ambas as coisas terem valor, esta relação entre elas constitui uma relação que não pode substituir entre a parte e o todo. Contudo, pode também acontecer que o nosso corpo como um todo tenha um valor superior à soma dos valores encerrados nas suas partes, podendo ser isto o que se tenciona dizer quando se afirma que as partes constituem meios em relação ao todo. É evidente que, se formularmos a pergunta, por que devem as partes ser tais como são, pode-se responder apropriadamente com esta afirmação, porque o todo que as referidas partes constitui tem tanto valor. Todavia, é igualmente óbvio que a relação que assim afirmamos existir entre parte e o todo, e inteiramente diferente daquelas que afirmamos existir entre uma parte e outra, quando dizemos esta parte existe pelo motivo de que aquela outra não pode existir sem ela. Neste último caso, afirmamos que as duas partes apresentam conexão casual, ao passo que no primeiro, a parte e o todo não podem estar vinculados casualmente, sendo que a relação que afirmamos existir entre eles pode existir mesmo na hipótese de que as partes não estaram vinculadas por relação casual. Nem todas as partes de um quadro têm a mesma relação de dependência casual mútua que apresentam certas partes do corpo, e não obstante isto, a existência daquelas partes que não apresentam tal relação podem ser absolutamente essencial para o valor do todo. As duas relações são totalmente distintas quanto à espécie,
sendo que não podemos deduzir a existência de uma a partir da existência da outra. Por consequente, de nada serve incluir ambos sobre o mesmo termo. E se podemos dizer que um todo é orgânico pelo fato de as suas partes constituírem, neste sentido, meios em relação ao todo, não podemos afirmar que o todo orgânico, pelo fato de as suas partes serem casualmente dependentes uma da outra. 22. Finalmente, a acepção mais comum de que tem dado ultimamente ao termo todo orgânico é aquele em que se afirma que as partes de um tal todo possuem uma propriedade que as partes de nenhum todo podem possuir. Neste sentido, supõe-se que assim como o todo não seria o que é, a não ser em virtude da existência das partes, da mesma forma, as partes não seriam o que são, a não ser em virtude da existência do todo. E isto se entende não somente no sentido de que nenhuma parte individual poderá existir a não ser que existam também as outras. Tal é o caso quanto entre as partes existentes a relação, que todo do qual ele constitui parte e, por sua vez, uma parte dela. Basta o mínimo de reflexão para compreendermos que tal suposição é contraditória. Com efeito, podemos admitir que, quando uma determinada coisa particular constitui parte de um todo, possui um predicado de que, de outra forma, não possuiria, isto é, a propriedade de que ser parte de um todo. Todavia, o que não se pode admitir é que esta propriedade, ou predicado, altere a natureza da coisa que possui tal predicado, ou entre as suas definições. Quando pensamos na parte em si mesma, entendemos precisamente aquela qual afirmamos, nesse caso, possuir o predicado de ser parte de todo, sendo que a mera acepção de que ela constitui parte do todo implica que ela mesma deve ser distinta daquilo que dela afirmamos. De outra forma, estaremos nos contradizendo, visto afirmemos que não ela, mas alguma outra coisa, ou seja, ela juntamente com aquilo que ela predicamos, tem o predicado que lhe atribuímos. Em resumo, é evidente que nenhuma parte contém analiticamente o todo ou qualquer pertence, nem quaisquer outras partes do referido todo. A relação da parte como um todo não é a mesma que existe entre o todo e as partes, e a própria definição deste último é que ele contém analiticamente aquilo que se afirma ser a sua parte. Não obstante isto, precisamos esta doutrina contraditória constitui a característica principal que revela a influência de Hegel na filosofia moderna, uma influência que pervade mais ou menos toda a filosofia ortodoxa. Eis o que afirma implicitamente, via de regra, pelo grito contra a falsificação por abstração, que um todo é sempre uma parte de sua parte. Se quiser saber a verdade acerca de uma parte, assim nos diz, devemos considerar não a referida parte, mas outra coisa, isto é, o todo. Nada é verdade com respeito à parte, mas exclusivamente a respeito do todo. E todavia, evidentemente, deve ser verdade, no mínimo, que ela é uma parte do todo. É óbvio também que, quando dizemos que é, não queremos dizer simplesmente que o todo é uma parte de si mesmo. Em consequência, esta doutrina, a saber, que a parte não pode ter significação ou significado algum fora do seu todo, deve ser decididamente rejeitada. Implica ela que a afirmação, isto é, uma parte daquele todo, tem uma significação.
E para que isso seja, tanto o sujeito como o predicado devem ter uma significação distinta. É fácil mostrar como esta doutrina falsa se originou pela confusão entre as duas relações, um e dois, que podem realmente ser propriedades do todo ou conjuntos. A existência de uma parte pode estar vinculada por uma necessidade natural ou casual com a existência de outra parte do seu todo. Além disso, aquele que constitui uma parte de um todo e o que deixou de ser tal parte, ainda que se distingua intrinsecamente uma da outra, podem ser denominadas como um e mesmo nome. Assim, para tornarmos um exemplo característico, se um braço for amputado do seu corpo, continuaremos a denominá-lo braço. Entretanto, um braço, quando é uma parte do todo, indubitavelmente é diferente de um braço morto. Daí, poderemos facilmente ser levados a dizer: o braço, que é uma parte do corpo, não seria o que na realidade é, se não fosse tal parte. E a pensar que a contradição assim expressa constitui realmente uma característica das coisas. Na realidade, porém, o braço morto nunca foi uma parte do corpo, e ele só parcialmente idêntico ao braço vivo. Aquela parte do braço morto que era idêntico às partes do braço vivo são exatamente as mesmas, quer pertençam ao corpo, quer não, e nelas temos um exemplo inegável de uma e mesma coisa que, uma vez constituído, parte do suposto todo orgânico, e outra vez não constitui parte do referido todo. Por outro lado, as propriedades que são possuídas pelo braço vivo e não são possuídas pelo braço morto não existem neste último em forma modificada, senão que simplesmente nela não existe em absoluto. Em virtude de uma necessidade casual, sua existência depende do fato de terem como as outras partes do todo aquela relação que exprimimos ao dizer que formam parte dele. Todavia, como toda a certeza, se jamais constituíram partes do corpo, seriam exatamente o que são se constituíssem partes do todo, que, diferente intrinsecamente das propriedades do braço morto e que constituem parte do corpo, são duas proposições analiticamente não relacionadas uma com a outra. Não existe contradição alguma em supor que conservam tais diferenças intrínsecas e, contudo, não constituem partes do corpo. Entretanto, b. Quando nós dizemos que um braço vivo não tem sentido ou significado algum fora do corpo ao qual pertence, sugere-se uma falácia diferente. Com efeito, ter sentido ou significado tem comumente a acepção de ter importância, e isto significa ter valor ou como um meio ou como um fim. Ora, é perfeitamente possível que mesmo um braço vivo, independentemente do seu corpo, não tenha valor intrínseco algum, embora o todo do qual constitui uma parte tenha grande valor intrínseco em razão de sua presença. Assim, podemos facilmente ser reconduzidos a dizer que, com parte do corpo, tem grande valor, ao passo que por si mesmo não teria valor algum, com o que se diria que o seu significado está todo na relação que tem para com o corpo. Na realidade, porém, o valor em questão obviamente não pertence a maneira alguma ao braço. Todo o valor, apenas como uma parte, é a mesma coisa que não tem valor algum, mesmo somente por ser uma parte que compreende tal parte. Contudo, por se negligenciar esta definição,
Afirmar que a afirmação de que a parte tem valor como parte, valor que de outra forma não teria, facilmente leva à suposição de que é também diferente, como parte de que seria de outra forma. Com efeito, é realmente verdade que duas coisas que têm um valor diferente devam também ser diferentes sobre outros aspectos. Por consequente, a suposição de que uma é menos coisa é mesma coisa pelo fato de uma vez ser parte de um todo mais valioso do que outra vez, se estimulou a opinião contrária de que uma e mesma coisa podem ser duas coisas diferentes e de que somente em uma das suas formas é verdadeiramente o que é. Por esta razão, onde é que apareça conveniente, tomarei a liberdade de utilizar o termo orgânico numa acepção especial. Utilizá-lo-ei para assimilar o fato de que um todo possui um valor intrínseco diferente no conjunto da soma dos valores de suas partes. Usarei o termo para indicar isto e somente isto. O termo não implicará nenhuma relação casual entre as partes do todo em pauta. Tampouco implicará ele a ideia de que as partes são inconcebíveis, a não ser como partes do mencionado todo, ou de que, quando formam partes do preferido todo, têm um valor diferente daqueles que teriam se não fizessem parte dele. Compreendida neste sentido especial e perfeitamente definida, a relação de um todo orgânico com sua parte destituiu uma das mais importantes que a ética tem que reconhecer. Uma parte primordial da ciência ética deve ocupar-se com a comparação dos valores relativos de vários bens, sendo que nesta comparação se cometerão os erros mais grosseiros ao supor-se que onde quer que duas coisas constituem um todo, o valor do mencionado todo é simplesmente a soma dos valores constituídos nas duas mencionadas coisas. Com essa questão referente ao todo ou conjunto orgânico, completamos a enumeração dos problemas que competem à ética. 23. No presente capítulo, procurei demonstrar as conclusões que seguem. Primeiro, a peculiaridade da ética não consiste no fato de elas investigar afirmações concernentes à conduta humana, mas no fato de investigar afirmações atenentes àquelas propriedades das coisas que é designado como termo bom, bem como a propriedade inversa designada pela palavra mal. Deve a ética, para estabelecer e demonstrar as suas conclusões, investigar a verdade de todas as afirmações deste tipo, executadas aquelas que afirmam a relação desta propriedade somente como uma experiência singular. Esta propriedade, com referência à qual deve ser definido o objeto da ética, é em si mesma simples e indefinível. Todas as asserções relativas à relação desta propriedade como outra coisa são em duas espécies, e somente de duas, a saber, ou afirmamos em que grau as próprias coisas possuem tal propriedade, ou então afirmamos a relação casual existente entre outras coisas e aquelas que possuem esta propriedade. Finalmente, ao considerar os diferentes graus em que as próprias coisas possuem esta propriedade,
Temos que levar em consideração o fato de que um termo deve possuir tal propriedade num grau diferente daquela que se obtém somando os graus em que as suas partes a possuem. Fim do capítulo 5.